Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 104. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 1 Samuel, dos capítulos 21 ao 24. Mas antes, não se esqueça de seguir o Mulheres com Fé, ponto oficial no Instagram e de se inscrever no YouTube. Compartilhe, comente, dessa forma iremos alcançar mais pessoas. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez lendo a Tua palavra, Senhor. Que hoje possamos conhecer algo novo sobre Você como nós nunca soubemos antes. Que possamos Te amar ainda mais e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que o Senhor corrija qualquer tipo de mal entendido que nós tenhamos tido por Você, que todos os nossos pensamentos, todos os nossos conhecimentos que adquirimos até agora estejam alinhados de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua revelação. Obrigada, Senhor Deus, continue trabalhando nas nossas vidas, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão para a leitura de hoje. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 21. Davi vai para Nobe. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: "Por que você está sozinho? Ninguém veio com você?" Respondeu Davi: "O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver." O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: "Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo." Davi respondeu: "Certamente que não, pois que esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje." Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou para Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada aqui?" "Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, porque o rei exigiu urgência." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada." Davi disse: "Não há outra melhor. Dê-me essa espada." Davi foge para Gate. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Áquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Áquis lhe disseram: "Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de que cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares?" Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Áquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: "Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?" 1 Samuel capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá.
Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nob. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Nob e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nob, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, o rei o ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, as cidades dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar estes filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila.
Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram para Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu povo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi perguntou nas fortalezas do deserto e nas colunas do deserto de Zife. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Horeza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horeza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horeza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Horeza, na colina de Aquilá, no sul do deserto de Gesimom. Agora o rei vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com as informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei em todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, no sul do deserto de Gesimom. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá, em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama esse lugar de Selá Ramalicote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens.
perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor me falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que eu não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em tuas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será o rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor, que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez o juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. No capítulo 21 de 1 Samuel, é nos mostrado um momento decisivo na vida de Davi. Ele foi muito perseguido e estava em constante fuga, mas ainda buscando refúgio em Deus. Este capítulo retrata não apenas a luta pela sobrevivência, mas também como a fé, a estratégia e até mesmo a vulnerabilidade pode entrelaçar na caminhada de quem confia no Senhor. Imagina-se você no lugar de Davi. Ele era o ungido de Deus, mas agora estava sozinho, faminto e sem armas para se defender. Então ele busca abrigo com o sacerdote Aimeleque e precisa tomar decisões rápidas, muitas vezes improvisadas, para preservar a sua vida. Nesse contexto, nós vemos Davi lidando com a fome, ao receber o pão consagrado, relembrando a vitória passada ao segurar a espada de Golias e enfrentando seus medos ao se refugiar em território inimigo. Esse capítulo revela mais do que estratégias de sobrevivência, mas destacam a tensão entre confiar na provisão divina e lidar com a realidade humana de medo e fraqueza. Como que essas experiências moldaram Davi
o homem segundo o coração de Deus, como elas podem falar as nossas vidas hoje, quando enfrentamos desafios e incertezas. No capítulo 22, é nos mostrado que cada decisão que era tomada era uma questão de sobrevivência. Esse capítulo nos transporta para a caverna de Adulão, onde Davi buscou refúgio, liderou homens desesperados e enfrentou as consequências de escolhas difíceis. Mais do que um relato histórico, esse capítulo é um reflexo de como Deus transforma a adversidade em oportunidade e a fraqueza em força. Esse capítulo não é somente sobre Davi, é sobre como Deus age em meio ao caos. O texto nos apresenta um líder em formação, uma comunidade de rejeitados se tornando exército e uma perseguição cruel que revela tanto o pior quanto o melhor da natureza humana. Em meio a isso surgem lições profundas sobre confiança em Deus, liderança em tempos difíceis e como encontrar propósito mesmo quando tudo parece estar perdido. O capítulo 23 nos ensina como buscar a direção de Deus. Nós encontramos Davi numa situação exatamente assim, uma mistura de perigos, traições inesperadas e a pressão constante de tomar decisão, que poderia custar vidas. É um capítulo que revela como buscar a direção de Deus em meio ao caos. Davi, neste capítulo, não é apenas um fugitivo, ele é um líder enfrentando uma perseguição por parte de Saul. Então, neste capítulo, vemos como ele navega pelas complexidades da liderança, enquanto confia em Deus para cada passo. Mas o que realmente chama atenção é o contraste entre as respostas humanas e a providência divina. Davi consulta a Deus repetidamente, enquanto Saul confia em estratégias humanas e manipulações políticas. Seja nas perguntas que Davi faz ao Senhor, nas alianças que ele forma ou nas intervenções providenciais que o salvam no último momento, este é um capítulo que nos lembra poderosamente que mesmo quando nós somos cercados por incertezas, a presença de Deus nunca nos abandona. No capítulo 24, mostra a oportunidade que Davi teve para matar Saul e assim ele não fez. Davi estava escondido na caverna, ele vê Saul, o rei que busca matá-lo, vulnerável e sem defesa. O desfecho dessa situação poderia ser previsível, mas a atitude de Davi desafia a lógica humana e redefine o que significa confiar plenamente em Deus. Nesse capítulo, nós mergulhamos em um momento de tensão extrema e profunda reflexão moral. Davi tinha nas mãos a chance de alterar radicalmente a sua história, mas escolheu um caminho inesperado, a misericórdia. Essa escolha revela o caráter de um líder, que entende que o verdadeiro poder está em obedecer a Deus, mesmo quando tudo ao redor clama pelo contrário. Por que Davi decidiu poupar Saul? O que essa atitude nos ensina sobre integridade, confiança em Deus e verdadeira liderança? Após Saul sair da caverna, Davi tomou uma atitude inesperada. Ele confrontou de uma maneira respeitosa e submissa. Ele diz: hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei. Davi não apenas demonstrou sua inocência, mas também revelou sua confiança na justiça de Deus. E ele continua: o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Então essa declaração reflete uma fé inabalável na justiça divina. Davi sabia que Deus é o juiz supremo e ele retribuiria cada um segundo as suas obras. A atitude de Davi nos ensina que, em vez de buscar vingança, devemos confiar em Deus para lidar com as injustiças que sofremos. Amém. São muitos ensinamentos e eu espero que Deus esteja falando com você e que Ele continue nos abençoando e nos dando forças nesta jornada. Um super abraço e até o próximo áudio. Tchau, tchau.